Então, meus queridos, novamente o nosso encontro para falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Essa é a segunda aula, parte 2, e nós vamos agora desdobrar e entender o movimento interno da Rússia, se dividindo em partidos de oposição ao czarismo e, logicamente, acontecendo a guerra. Tem alguns pormenores que depois nós podemos juntar em um outro momento específico, ok? Então aqui nós temos um jornal, né, sendo lido por um revolucionário. Atrás eu coloquei essa imagem porque eu acho que ela é bem icônica em relação a esse movimento, que nós temos foices e martelos, né? A foice, ela é o símbolo do camponês, a cega do trigo, né? A derrubada, o ato de ceifar, por exemplo, feno. No caso do feno se usa a franja, né? Aquela foice da morte, mas esse símbolo da foice está ligado ao camponês e o martelo, o símbolo do operário. Nós podemos entender que operários e camponeses, mais soldados, farão essa revolução. Então vamos compreender como se deu esse movimento interno? Vejamos. Bom, nós começamos com um movimento que está muito bem explicado aqui nessa charge. O documento nos mostra, né, os russos brigando, né, em um atrito direto com o Japão. Nós sabemos que o Império Russo irá fazer uma guerra contra o Japão, a chamada Guerra Russo-Japonesa. O Japão, um país pequeno, havia acabado de sair de uma colônia, né, de ser uma colônia, tornou-se um país colonizador, uma potência colonial, e ele passa a se interessar por todas as terras ou os territórios que estavam além das ilhas que compõem o Japão. Isso significa que ele passa a olhar para o continente, principalmente a parte da Coreia, parte da China, da Manchúria, e isso afetava os interesses do Império Russo naquela região. A Rússia é um grande império, governado pela família Romanov desde o ano de 1600, né, o século 17 aí, e nós tínhamos então uma família que era orgulhosa. E esse império acreditava que qualquer guerra que ele entrasse, ele iria por sua vez manifestar a sua vitória. Não aconteceu isso. Nós vimos então que a Rússia ela vai perder a guerra para o Japão. E essa perda, ela faz com que o exército russo ele saia desanimado, porque ele percebe a pequenez da sua organização frente à modernidade que havia abatido e que havia, por sua vez, proliferado nas potências europeias e no Japão. E daí, então, né, a Rússia começa a perceber, primeiro, que a sua produção interna em relação à indústria estava desorganizada. Além disso, essa guerra russo-japonesa trouxe uma ampliação das tensões, além, né, lógico, de uma percepção de que o Império Russo não era mais imbatível. Então, uma perda traz o aumento das dívidas. Além de aumento de dívida, você tem uma percepção de que a sua produção industrial não é suficiente. Basta lembrar que duas cidades destacavam em toda a Rússia sobre a questão do ponto de vista de produção industrial. Moscou, a capital, e São Petersburgo, uma capital mais antiga, né? Uma cidade fundada por Pedro o Grande. De toda a Rússia, essas eram cidades mais, digamos que mais modernas. Depois Kiev, que vai fazer parte desse conjunto. Mas o restante da Rússia era totalmente agrário. E agora a Rússia consegue enxergar isso. Ok, a beleza dos seus palácios, a grandiosidade da família Romanov não conseguia colocar à frente as necessidades modernas colocadas pelo Império, por sua população e pelo desejo de conquistar mais terras, mas que o exército russo, com o seu aparato bélico, não conseguia fazer frente a um país recém-unificado como potência, que é o Japão. E aí? O que vai nos trazer agora de novo? Qual é a novidade, meus caros? A novidade é que, de certa forma, esse movimento de perda inicia uma forte oposição ao movimento czarista, ou czarista. Essa oposição acontece principalmente nos setores do exército e nos setores operários, que começam a organizar como partido político, pensando principalmente num movimento ideológico que é o comunismo. Ou seja,
um país em que haveria uma igualdade, derrubado a grande monarquia absolutista e, por sua vez, né, estabelecendo um país igual para todos. Essa insatisfação política, ela foi ampliada e organizada na forma de um partido político. E esse partido político está aqui em russo, né, que é o POSDR, ou Partido Operário Social Democrata Russo. É o partido que vai juntar para si, catalisar para si a vontade revolucionária de soldados, revoltados, humilhados, camponeses, explorados, recém-saídos de uma servidão. Tem um livro muito importante que acho que é interessante, que nos ajuda rapidamente, que é esse aqui, o Anna Karenina, de Tolstói, né? Estou lendo aqui na metade do livro. Esse livro vai falar um pouquinho, né, sobre o fim da servidão e como, por exemplo, que os intelectuais russos queriam organizar a nova mão de obra operária no campo. Muito bom, tá? Recomendo. Então é o seguinte, para aí nós percebemos o seguinte, o que esse POSDR vai fazer? Vejamos. Bom, o POSDR se dividiu em dois partidos, por quê? No primeiro momento, esse partido junta todo mundo que era contra o czar. Mas havia divergências, um setor mais intelectualizado e um setor menos intelectualizado. O setor mais intelectualizado pensava numa revolução a longo prazo. Inclusive, eles entendiam as teses marxistas, que primeiro deveria sair o país do feudalismo, caminhar para uma revolução burguesa aos moldes da França, Estados Unidos e Inglaterra, estabelecendo uma política liberal e, por sua vez, por meio delas, uma revolução industrial que levaria a uma revolução comunista. E uma outra maioria queria uma mudança de imediato. Então não havia consenso. Dentro do POSDR, difícil de falar, né? POSDR, nós temos então dois partidos se formando. Primeiro, os bolcheviques, que eram maioria, é essa parte menos intelectual, mas tinham liderança, dentre eles Lenin, Stalin, Trotsky, e por sua vez os mencheviques, uma minoria, né, cuja liderança mais intelectual, numa revolução a longo prazo, podemos ver Kerensky, por exemplo, nessa liderança. Ou também Martov. O que nós vemos aqui é que esses dois partidos tinham uma consciência em comum. Era necessário derrubar o czarismo e estabelecer um novo modelo alternativo para a Rússia. E aí? O que vai dar então? Vejamos. Os líderes desses partidos participavam ativamente de várias manifestações contra o czarismo. A manifestação que vai nos levar a entender um processo longo para a Revolução de 1917 vai ser uma manifestação organizada em São Petersburgo, de frente ao Palácio de Inverno do czar, no qual operários e camponeses eram massacrados quando tentavam entregar um documento com reivindicações de melhorias trabalhistas ao czar. Esse massacre, ordenado ou não pelo czar, mas feito pelas tropas oficiais, constituiu o que nós chamamos de Domingo Sangrento. Então, foi totalmente aquela foto anterior que estava, né? A foto anterior traz para nós a manifestação, tá vendo aqui? É uma foto oficial, e agora nós temos uma gravura que vai nos mostrar, né, vários corpos aqui pelo chão após a manifestação. Então, quando essa manifestação de 1905 foi reprimida violentamente pelo czar, só ficou uma ideia específica para os movimentos bolcheviques e mencheviques. A luta deveria acontecer, não haveria diálogo. Então, o Domingo Sangrento é a marca da institucionalização dos partidos políticos e a sua oposição ao movimento czarista. E como alternativa, uma revolução, que poderia acontecer a longo prazo, passando pelas etapas do feudalismo, capitalismo, socialismo, ou imediata, como queriam os bolcheviques. Ok? Então, vamos ver como ficou. O que vai acontecer então? Então, durante esse momento, né, no contexto das manifestações,
nós tínhamos então a organização de conselhos. Esses conselhos, eles passam por sua vez a ter um poder executivo e legislativo. Eles faziam leis e regras e executavam. O nome do conselho é os sovietes. Os sovietes abrigavam soldados, operários e camponeses. E a liderança de cada grupo tomavam decisões em cada região do Império Russo e ali, num conselho maior com os delegados, faziam com que a mesma regra se cumprisse em todo o território. Podemos dizer que os sovietes, eles se transformaram num órgão autônomo de luta desses três setores da sociedade. Digamos que os sovietes organizavam. Aqui nós temos um comício dos sovietes. Você pode ver aqui na tribuna, talvez a foto vai estar um pouco difícil na projeção, mas aqui na tribuna o discurso, e aqui são lideranças sentados. Então, eles inauguram uma nova forma administrativa para conduzir o processo revolucionário e de oposição ao czar. E aí, o que nós temos? Diante disso, a revolução acontece. Em 1917, estava pronto o caminho para a Revolução da Rússia, transformando a Rússia num país que primeiramente vai ocorrer uma revolução que vai transformar a Rússia num país capitalista e no mesmo ano, em outubro, uma revolução socialista. Mas eu posso dizer para vocês que foi uma revolução violenta também, porque nesse momento a Rússia vai ter que tomar uma decisão em 17, sair da guerra para lutar a causa interna. Fica para a aula 3, a formação dos partidos, a Revolução de Fevereiro e de Outubro e a finalização com o leninismo e o stalinismo. Até a próxima, um abraço.